Olá, queridos amigos e amigas da Casa do Caminho. Estamos aqui dando continuidade a essa oportunidade maravilhosa, bendita de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo sempre a Jesus, nosso mestre de amor, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, a espiritualidade amiga da nossa Casa do Caminho, agradecendo sempre a esse momento, essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e que a gente possa ter a calma necessária, que a gente possa ser intuída, trazendo a todos vocês a palavra, o carinho, o amor contidos nesse Evangelho, esse roteiro de luz e abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. Então, como eu falei inicialmente, nós vamos estudar o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, quando a gente lê essa frase, esse título, muitos chamados e poucos escolhidos, a gente pensa assim, o que representa isso para todos nós? Não é? Representa a nossa postura, as nossas atitudes de adiar a nossa aceitação, a nossa adesão às verdades espirituais. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ver por quê. Então nós vamos ver a parábola do banquete de núpcias, a porta estreita e os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muito bem. Então, a gente sabe que não basta ser chamado. Não é? Não basta a gente ter todo o conhecimento, toda a informação teórica. Não adianta a gente guardar para dentro da gente essas informações, as teorias, o conhecimento, se a gente não sabe praticar, se a gente não sabe vivenciar o bem. Não é? Para ser o escolhido, praticar o que a gente aprendeu. Então, se a gente sabe o caminho, mas a gente não traça, né? Se a gente não faz o trajeto, só o conhecimento, só a informação que a gente tem, não vai adiantar muita coisa. Né? Então a gente começa falando de Jesus. Jesus, ele veio ao nosso planeta para nos ensinar a amar. Ele veio implantar nos nossos corações, no coração de cada um, esse sentimento, esse nobre sentimento, para que a gente se tornasse pessoas melhores, pessoas do bem, para que a gente evoluísse, não é? Para que a gente fosse feliz. E nessa mensagem de amor, ele veio explicar a todos nós que esse sentimento ele só será conquistado a partir de quê? Né? A gente não vai falar amanhã, eu amo, eu tenho pleno amor, o amor transborda em mim. Não é assim, porque a gente traz muitas dificuldades, a gente é muito preso ainda, né, às imperfeições, os vícios, as paixões. Então, esse sentimento ele será conquistado a partir do quê? Da nossa renovação, da nossa reforma. Quando a gente começar a enxergar o outro como irmão, aí sim a gente vai estar começando, né, o caminho certo. Por quê? Porque sem amor não há evolução. Sem amor não há sabedoria. Sem amor não há felicidade. Se nós fomos criados por Deus,
Deus é amor, misericórdia, justiça. Todos esses sentimentos estão aqui dentro da gente. Então, a gente precisa amar para ser feliz. Então, quando Jesus traz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O que ele está querendo dizer? Ele fala da reencarnação. Né? A gente não vai entrar a fundo nessa frase, nessa passagem, mas ele traz a reencarnação. E para a gente chegar a esse reino, é necessário que a gente se reforme, que a gente se remodele moralmente. Mas a gente sabe que quando Jesus trouxe isso naquela época, nem todos estavam preparados para ouvir, né? De pronto, as verdades espirituais. Vai falar de reencarnação como? Conceituar, definir? Não é? Aquele povo não estava preparado para essas verdades, para essas informações. Então, o que Jesus faz? Né? O que ele aplica? Ele usa um método, né, pedagógico, como mestre que ele trazendo essas verdades por parábolas. E as parábolas a gente sabe que representam histórias curtas, mas que elas trazem um ensinamento moral, não é um cunho moral. E para isso ele utiliza nas parábolas elementos da vida daquele povo, do cotidiano, né, daquele povo. A mostarda, que era uma semente utilizada muito pelos judeus, né, as oliveiras, enfim, outros elementos que agora eu não me recordo, né? Mas aquele povo era ligado ainda muito às coisas materiais, tá? Mas vamos lá, vamos ler o item 1, que fala sobre a parábola do banquete de núpcias. Vamos ver. Jesus, falando em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e o outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram. Olha que situação, não é? Após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos escolhidos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, 22, capítulo 22, 1 a 14. Então,
É uma parábola forte, não é? Mas a gente vê que Jesus, ele compara o reino de Deus, o reino dos céus, onde tudo é alegria, né, onde tudo é felicidade, a uma festa de casamento, a uma festa de núpcias. A gente sabe que os judeus, eles, quando realizavam uma festa de casamento, que era muito importante para aquele povo, a festa durava mais ou menos 7 dias. Né? Era uma alegria só. Mas, em relação a essa passagem, a Jesus comparar o reino de Deus a essa festa, a gente lembra da proposta de Jesus para a gente, para cada um de nós. Não é? Que a gente buscasse o reino de Deus, que tudo nos seria dado, tudo mais seria nos acrescentado. Não é? Mas a gente observou que nessa passagem, essa proposta, ela não interessou a essas pessoas, a muitas pessoas, a maioria, né, dessas pessoas que se recusaram. Por quê? Porque esse reino da qual Jesus fala, ele não é um lugar, né, delimitado, ele não é algo material, onde existem as riquezas, o poder. Não é, é mais um estado de consciência, né, onde valores espirituais como humildade, abnegação, a caridade, né, elas estão presentes, eles foram conquistados. E aquelas pessoas, mesmo sendo chamadas, se recusaram porque os interesses delas eram diferentes, eram outros, não é? Eram interesses mais materiais do que Jesus queria trazer, não é? Interesses nobres, valores espirituais, conquistas morais, né? A gente sabe que o dia em que esses valores espirituais forem mais importantes que os interesses materiais, a gente vai conhecer ainda na Terra esse reino anunciado por Jesus. Isso dá um consolo, mas ao mesmo tempo, quanto que a gente tem que caminhar, não é? E para ser aceito nessa festa, o convidado, ele precisava estar usando o quê? Uma roupa, né? Um traje, vamos dizer assim, um traje adequado. Não é, como toda festa, não é um traje, falando aqui da materialidade, né? Do nosso mundo. Não é um traje esporte fino, não é um traje de gala, não é nada disso. Mas um traje que mostrasse o caráter daquele convidado. O que ele trazia de conquista? A sua bondade, o seu amor. E esses valores, eles simbolizavam então a veste nupcial da qual Jesus trouxe nessa parábola. Quando a gente chegar no plano espiritual, para a gente ver quanto, né, a conquista dessas virtudes, elas são importantes. Não é? Porque quando a gente chegar no plano espiritual, ninguém vai ficar perguntando, né, o que fomos, qual a posição que a gente ocupou. Não, nada disso. Mas sim o bem que a gente já fez. Não é? A bondade, as lágrimas que a gente já enxugou. Isso vai ficar registrado lá na nossa ficha, né? Todos nós somos convidados por Jesus diariamente a participar desse banquete, dessa festa, não é? Mas muitos de nós ainda fazemos como os convidados, né, da parábola, ou seja, eles preferem, né, no caso, seguirem os caminhos difíceis, né, se desviando
da orientação de Deus, se desviando das determinações de Jesus, eles escolheram seguir caminhos difíceis e se desviando da proposta de Jesus, das diretrizes de Jesus. Hoje, a gente vê, se a gente liga a televisão, a gente vê essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí a gente pensa assim, ainda estamos passando por uma pandemia, ainda estamos, não é? E ainda mais isso, mais essa guerra em pleno século XXI. Com certeza, esses invasores, eles não estão aceitando o convite para participar do banquete, dessa festa, desse banquete de Jesus. Uma vez perguntaram a Divaldo se as guerras, os conflitos sociais, é falta de amor a Deus e a si próprio. Fizeram esse questionamento a Divaldo. Aí Divaldo respondeu assim, sem dúvida. Ele conta isso quando houve um encontro religioso, isso acho que foi em 2000, na ONU, e eles debateram esse questionamento durante 4 dias. E eles chegaram a seguir. Houve vários questionamentos, quais as razões que levam a acontecer uma guerra? Por quê? Por que acontece uma guerra? E eles debateram também as propostas para que não existisse mais a guerra no planeta, para que ela fosse extinta. O que deveria acontecer? E a conclusão foi a seguinte: somente quando as pessoas que estão ali envolvidas se desarmarem emocionalmente, é que será possível o desarmamento geral. Acho que isso se estende não só àqueles envolvidos na guerra, mas à humanidade, não é? Mesmo que não tenha mais, ele fala assim, mais mísseis a serem jogados, mesmo que acabem as armas químicas, as armas biológicas, se o indivíduo, se a humanidade tiver o sentimento de ódio, a guerra vai recomeçar novamente. Nós trouxemos a guerra como exemplo, mas quando a gente se sensibilizar com o que está acontecendo, quando a gente se sensibiliza, quando a gente se sensibilizar com o que está acontecendo naqueles países, e age de alguma forma, fazendo uma prece, quando a gente se incomodar com as injustiças, com o descaso, com a falta de respeito, e se movimentar em direção, fazer alguma coisa, agir, a gente está dando um passinho, mesmo que pequeno, à frente, na escala evolutiva. Não é porque eu penso assim, é impossível a gente passar por um sinal e ver as crianças, ver aquelas mães, ver as pessoas pedindo, não tendo o que comer e pedindo ajuda, e a gente não se sensibilizar. Depois de tudo que a gente ouve, depois de tudo que a gente estuda, depois de tudo que a gente aprende. A gente pensa bastante quando a gente que estuda a doutrina, que a doutrina abre, falar mesmo, abre a nossa cabeça para vários questionamentos do porquê da vida e por aí vai. Então, com certeza, algumas pessoas melhoraram depois dessa pandemia.
melhorar em conquistas espirituais. Não estou falando melhora material, não, de valor como pessoas. Outras não. Outras não souberam aproveitar essa oportunidade. Não é? Mas Jesus fala o quê? Que nenhuma ovelha se perderá. Então, é tarefa nossa também. Né? Se a gente percebe que melhorou um pouquinho, então vamos procurar ajudar a quem deixou a oportunidade passar. Não é? Vamos ser colaboradores de Deus, de Jesus, nessa melhoria aí das pessoas. Porque enquanto as pessoas vão melhorando, o planeta também, ele vai melhorando. Né? Então vamos lá. Vamos ler o item 3, que é sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz. E como são poucos os que o encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Eu pensei assim quando eu li essa passagem. Um exemplo bem singelo. Se alguém chega para a gente e fala assim: olha, você vai ser feliz, você vai alcançar a felicidade se passar por esse caminho, se passar por essa porta. Aí a gente, curioso que é, a gente olha o caminho, né, que vai dar nessa porta e observa que esse caminho é estreito, é bem diminuto, né? Que com o corpo que eu tenho, eu não vou conseguir passar por esse caminho, passar por essa porta, porque eu estou acima do peso, né? Eu tenho medo de lugares estreitos. Mas eu quero ser feliz, eu desejo ser feliz. Então, pela minha vontade, que a vontade é uma das potências da alma, como diz Leon Denis, não é? Através do meu esforço, eu começo a minha mudança. Então, eu começo a fazer um regime, começo a tratar os meus medos, as minhas angústias, sabendo de antemão que a tarefa não vai ser fácil. Não é? Que essa tarefa ela vai exigir de mim o quê? Um esforço hercúleo. Né? Mas eu quero ser feliz. Eu quero alcançar essa felicidade. Então, com essa maneira de agir, com essa maneira de agir renovada, eu vou conseguir passar por esse caminho, atravessar essa porta e olha que alegria. Não é? Então, voltando ao Evangelho, tem pessoas, não é, que já escolheram a porta estreita, porque querem ser pessoas melhores. Cansaram de agir no mal, não é? Cansaram de ser injustos, mas é difícil entrar? Com certeza, porque requer o quê? Mudança, requer renovação, requer reforma, requer movimento. E é muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto, não é? A porta estreita é a porta do progresso, da evolução. Então, exige muito mais da gente. Requer sacrifício, estudo, a prática do bem. Não é? Quantas pessoas, né, da nossa casa querida, escolheram acordar cedo aos sábados, né, para estar lá no nosso culto, para chegar no horário, para se harmonizar com aquele ambiente, né, fazer o culto antes de tudo, para começar nos trabalhos, na evangelização, no trabalho com o Dr. Herman, né, nos trabalhos da casa. São escolhas. Isto é compromisso com o trabalho de Jesus. É responsabilidade, é respeito com a tarefa.
é se esforçar para passar pela porta estreita. Tem outros que tentam passar por essa porta, mas os obstáculos são tantos, mas os desafios são tantos que recuam. Eu me lembro que quando a gente estava, né, presencial, estávamos presenciais, na forma presencial na nossa casa, tinham pessoas que eram direcionadas pelo Dr. Herman para fazer a evangelização, para trabalhar na evangelização. Então eles iam, frequentavam os 2 sábados, depois não iam mais, né? São aquelas pessoas que tentam, né, mas elas não perseveram. Então, essa porta da qual, né, Jesus traz, ela está ao alcance de todos nós, todos que desejarem ultrapassá-la. Mas requer o quê? Renúncia, não é? Sacrifício, esforço, né? Mas a maioria escolhe que porta? A porta larga. Aí, mais abaixo, Kardec vem explicando. Ele escolhe, vamos falar da gente mesmo. A gente escolhe ainda a porta larga, por quê? Pelo nosso estágio evolutivo, espíritos imperfeitos, estágios que a gente ainda se encontra. Tem pessoas que falam assim: estou procurando a minha felicidade. Ok, tudo certo, mas aonde que elas estão procurando? Aí a gente tem o conhecimento, o conhecimento de que elas estão procurando nos relacionamentos passageiros, nos relacionamentos inconsequentes, nos bens materiais, não é? Se preocupando exageradamente com o corpo. Quantas pessoas nessa pandemia frequentaram festas clandestinas, aumentando o risco de contágio? Não é? Essas pessoas, elas estão fazendo as suas escolhas, escolhendo a porta larga. Não é? Então vamos lá, o tempo urge. E no item 6, o título é: os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? Então eu lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazei obras da iniquidade. Está em Mateus também, né? O que ele quer dizer, né? O que Jesus quer dizer com essa passagem? O que adianta, não é, a gente falar Senhor, Senhor, se a gente não segue os ensinamentos, né, desse Senhor, desse Mestre? Se a gente não pratica, se a gente não vivencia o seu Evangelho, se a gente não combate esse orgulho, essa vaidade tão fortes, né, dentro da gente, né? E a gente, aí Kardec vem esclarecendo, né? Por que haverá prantos e ranger de dentes? Porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. A única estrada que está aberta para que encontreis a graça diante dele é a prática sincera da lei, do amor e da caridade. Não é? Foi o que a gente falou desde o começo. Como o amor é importante. Não é? Como o amor, ele traz, né, alegria, felicidade. A gente não precisa de muita coisa.
só aprender a amar. Foi o que Jesus veio ensinar para todos nós, implantar nos nossos corações esse sentimento sublimado, que a gente possa fazer as nossas boas escolhas, que a gente seja chamado sim, mas que a gente também seja o escolhido. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.